Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a Voyager, mais especificamente ao 8º episódio da segunda temporada, intitulado Simulacros. Gente, esse é um episódio mais ou menos, tá? Um episódio que não é grande coisa, tá? Um episódio mediano. Mas ele começa com uma questão interessante, né? Ele mostra uma Janeway muito irritadiça, ela tendo que estar em vários lugares ao mesmo tempo ali, né? No caso, né? Por causa das suas atribuições de capitão, né? E aí o doutor percebe, né? Essa condição da Janeway e ele pergunta há quanto tempo que ela não tira uma folga, né? Ela diz que está trabalhando ininterruptamente há 2 meses porque as necessidades da nave, né, estão obrigando ela a trabalhar direto, né? E aí o doutor ele usa a prerrogativa dele, né, de ser uma autoridade até mais alta, né, do que a do capitão em questões de saúde da nave, né, e obriga, né, que ela vá, né, fazer uma simulação no holodeck, que ela vá fazer alguma coisa para ela descansar a cabeça dela, né? E como a Janeway está trabalhando uma simulação de um romance no holodeck, ela vai lá, né, fazer a simulação dela, mas ela percebe que os personagens estão agindo de uma forma estranha. Ao mesmo tempo, né, a Voyager vai fazer um primeiro contato, tá, com uma civilização, né, que o Neelix diz que é uma civilização meio complicada, que é uma civilização meio agressiva, né, que não gosta que as pessoas invadam o território dela, né. E aí o que acontece? Essa civilização ela vai entrar em contato, né, com a nave, a Jenny vai ter que parar a simulação dela lá do holodeck, né, e é aquilo mesmo que o Neelix falou, né, que é uma civilização que não gosta de ver o seu território sendo invadido, né, e que a Jenny diz que não tem intenção de invadir, tem só a intenção de atravessar, coisa e tal, que ela não é nem daquela parte da galáxia, coisa e tal, né, e que eles vão mandar uma espécie de representante para conversar com eles, para estabelecer as regras ali, né. Perdão. E enquanto isso, o que acontece? A Jenny vai vendo cada vez mais alucinações, né? Ela vê os personagens do holodeck dela, da simulação do holodeck dela andando pelos corredores da nave, né? Ela vê um monte de coisa, né? E aí ela vai, né, procurar primeiro uma causa científica para isso, né? Como o Kim e a Torre estavam mexendo, né, nos holoemissores da nave para o doutor poder aparecer em mais outros decks da nave, né? Ela comunica o fato a eles, né? Eles fazem todo vamos dizer assim, uma revisão, né, dos holoprojetores dos holodecks, está tudo normal, né? E aí a Janeway acha que ela está estressada, que ela está com estresse, ela vai, né, conversar com o doutor sobre isso. Ela começa a ter muitas alucinações na enfermaria, né? A Cass, que tem essa coisa de telepata, né, de ser uma personagem ali que é meio Ashley Crusher, né, da Voyager, né, que é aquela menina prodígio com grande capacidade de telepatia, né, ela vê as alucinações da Janeway, né, no caso, né. E aí o que vai acontecer? No final das contas, né, a Janeway vai ter que se retirar do serviço, né, quando os botanianos, né, que é essa espécie alienígena agressiva, vão conversar com a nave de novo. Quem vai conversar é o Chakotay, né? Eles começam a atacar a nave, né? E aí o que acontece? A Janeway tem que sair, né, da enfermaria, né, para ver o que está acontecendo. E aí, quando ela está na ponte, ela vê, né, o namorado dela, né, na tela, ao invés de ver o alienígena, né? Já o Pérez vem quem? Vê o pai dele, né, que fica reclamando dele a vida toda. O Tuvok vê a esposa dele, entendeu? O Kim vê a namorada. Então, quer dizer, no final das contas, aquelas alucinações, né, que a própria Kezia tinha avisado a Janeway, né, que eram alucinações que não era uma coisa específica da Janeway, que aquele negócio era mais forte, né, era uma coisa que estava vindo de fora, entendeu? Que estava afetando a Janeway, na verdade estava afetando toda a tripulação. Essa espécie alienígena, né, era extremamente agressiva, que é extremamente agressiva. O que eu fazia? Ela usava as alucinações e para quê? Para subjugar a tripulação da nave, e isso acabava fazendo com que a tripulação da nave tivesse que encarar, vamos dizer assim, os pensamentos mais íntimos, né, que o id, né, no caso, né, praticamente, né, os pensamentos mais íntimos ali, essa pulsão, né, de você querer fazer coisas que você acaba reprimindo, né? Então, por exemplo, a B'Elanna Torres começou a sonhar com o Chakotay lá, apaixonado por ela, entendeu?
o Paris, ele estava lá, entendeu? Ele sempre foi muito magoado com o pai, que o pai sempre apontava os defeitos dele, então ele via o pai apontando os defeitos dele. E por aí vai, né? O Tuvok vendo a esposa, né? Que ele estava reprimindo a saudade da esposa, né? Então, quer dizer, essa espécie alienígena, então, ou esse alienígena, ele fazia isso, né? Ele acabava jogando alucinações na nave, entendeu? Para quê? Para manter aquelas pessoas no estado de letargia, porque quem ficava alucinado ficava no estado de letargia, né? E aí ele poderia fazer o que quisesse com aquela nave, com aquela espécie, né? E o cara fazia, né? Como ele falou no final do episódio, na base da sacanagem mesmo, entendeu? Não teve ele não deu nenhuma motivação, nenhuma razão de por que ele fazia aquilo. Ele fazia aquilo porque ele podia fazer e ele fazia para sacanear, entendeu? O negócio ficou bem claro assim desse jeito, né? E aí, no final das contas, quem não ficou alucinado na tripulação toda? Só o doutor, né, que é um holograma, né, e a Kes, né, que tem esse poder telepático. Então a Kes, ela teve que ir até a engenharia, concluir um plano que a B'Elanna Torres fez de fazer o quê? De neutralizar esse campo de energia que os alienígenas jogavam na Voyager para provocar as alucinações, né? E aí, quando ela estava andando pelo corredor, ela já viu o Pérez lá com o rosto todo queimado, pedindo para ela parar, né? Você é uma alucinação, né? Quando ela estava lá na engenharia, ela estava se comunicando com o doutor lá, para o doutor passar as instruções do que ela tinha que fazer lá nos controles da engenharia. O Neelix apareceu também como uma alucinação, né? E aí ela não estava dando muita bola para essas alucinações, né? E aí de repente ela teve uma alucinação de que ela estava toda cheia de pereba no rosto, queimada e gritando de dor, coisa e tal, né? E o doutor falava assim: não acredita nisso, você é um espelho, você tem esse poder de refletir as alucinações, né? Que ela já tinha conseguido fazer isso com a Janeway, né? Então o que acontece? A nossa Kes, ela tinha, né? Ela estava com todas aquelas perebas no rosto, sentindo uma dor desgraçada, aquilo era uma alucinação. E o doutor falando, né? Olha para o Neelix, olha para a alucinação do Neelix que você vai conseguir reverter essa alucinação para cima dele, né? E ela estava lá morrendo de medo, coisa e tal, mas de repente ela criou coragem, olhou para o Neelix e passou as perebas para o Neelix. E aí o Neelix se revelou o alienígena mesmo que estava provocando tudo aquilo, né? A nossa Kes vai conseguir terminar lá, vai ajeitar os controles lá, vai gerar, neutralizar o campo de energia, as pessoas vão não mais sofrer alucinação nenhuma, né? E quando a Janeway conversa com esse alienígena que está lá deitado lá, né, dizendo que ela vai evitar que ele vai fazer isso, que ela começa a perguntar, né, as coisas para ele, né? E por que você está me perguntando, coisa e tal, né? Como ele consegue fazer aquilo, por que ele quer fazer aquilo, né? Aí o alienígena pergunta por que ela está fazendo aquelas perguntas, ela fala: porque eu quero arrumar uma forma de deter você, nem que eu tenha que te meter no chinindro, vamos dizer assim, né? E o alienígena falou o seguinte: eu até admiro o seu esforço, mas eu não estou aqui. E aí ele desaparece, e as naves, né, porque já eram várias naves atacando a Voyager, né, desaparece também, era tudo uma alucinação, né? E aí fica, né, esse final de episódio, onde você vê a Janeway conversando com a B'Elanna Torres, né, B'Elanna Torres lá incomodada porque ela teve uma alucinação de ir para a cama com o Chakotay, né? E aí ela fala, né, que esses sentimentos, né, essa espécie alienígena atacou, né, esses sentimentos mais íntimos das pessoas, né, coisa e tal, né? E aí a Janeway vem com a grande lição do episódio, né, que é o seguinte: ela chegou e falou assim: talvez essa tenha sido a única coisa boa que esse alienígena tenha feito pra gente, né, que é obrigar a gente a encarar os nossos sentimentos mais íntimos reprimidos, né? Tipo assim, você às vezes tem uma coisa mal resolvida dentro de você, que você bota uma pedra em cima do assunto, né? Você tenta esquecer, mas aquilo ainda te incomoda e você precisa confrontar aquilo, entendeu? Para você purgar aquilo, para você se resolver com aquilo e você seguir a tua vida adiante, entendeu? Então, mesmo num episódio que não foi lá grande coisa, mesmo num episódio meio, vamos dizer assim, mais fraco, onde o tema das alucinações foi muito recorrente e até incomodou um pouco, até foi um pouco maçante, até foi um pouco enfadonho isso, entendeu? Mesmo assim, né? Mesmo nesse episódio mediano, você vê que ainda existe um espaço ali para lançar uma reflexão para a tua vida, lançar uma reflexão para você
se olhar, né, para dentro de si, né, e às vezes você, né, tentar buscar algumas reavaliações nessa vida, né. Isso é Star Trek, tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, desejando a vida longa e próspera, tá? O texto, né, de Simulacros vai estar lá na Batata Espacial, como sempre, tá? E não deixe de curtir, compartilhar e comentar e se inscrever, obviamente, né, no Diário do Capitão, tá? Porque essa ajuda de vocês sempre é muito legal pra gente, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.